Salmo de número 117, nós vamos ler o versículo de número 1 e 2 que compõem o Salmo. Salmo de número 117. Diz assim, Salmo 117: Louvai ao Senhor, todas as nações, exaltai-o, todos os povos, porque seu amor para conosco é grande, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por esse culto em que o Senhor nos reúne aqui como povo teu, como igreja tua, e pedimos que mais uma vez o Senhor nos visite com o teu Espírito, com o ministrar da tua palavra em cada mente, em cada coração, e que tudo seja para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos celebrando 95 anos do nosso coral, e, por coincidência ou não, num mês que nossa igreja também está envolvida numa campanha de missões. Eu me pergunto o que tem a ver adoração com missão. O John Piper, pastor, pregador e teólogo, ele vai dizer que missão ou missões existem porque não há adoração. Eu não sei se a tradução foi feliz, mas o que ele quis dizer é que onde não existe adoração ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ali deve haver missão. Porque todos os povos, todas as criaturas são conclamadas e chamadas, convocadas ao louvor do Criador. Não é uma solicitação, não é um pedido que nos dê opção, mas é um mandamento, como nós lemos nesse Salmo de número 117, que é o menor salmo da Bíblia. E não apenas o menor salmo da Bíblia, mas é o menor capítulo da Bíblia, com apenas 2 versículos. O primeiro conclamando todos ao louvor do Senhor, pois diz: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. E o versículo de número 2, que diz o motivo por quê eu e você somos chamados a nos ajuntarmos ao coral e louvarmos a Deus, porque o seu amor para conosco é grande. Quem pode dizer que o amor do Senhor é grande? E a fidelidade do Senhor dura para sempre. E o profeta, inclusive Jeremias, vai dizer que essa é a razão de não sermos consumidos, porque grande é a fidelidade do Senhor. Então é um salmo não apenas de louvor, mas um salmo também missionário, porque diz que o louvor do Senhor não é apenas para os que já estão aqui, mas para os que também ainda não estão. Pergunta que fica, irmãos: como que a gente louva ao Senhor? De tal forma que o nosso louvor traga outros ao louvar ao Senhor. A gente fala tanto de louvor nas igrejas, mas como a gente de fato louva a Deus? Você diz: pastor, às vezes eu não estou com vontade de cantar.
É só cantando. Nós louvamos a Deus, irmãos, primeiro sim, com o nosso cantar. Os salmos, inclusive, são orações escritas e muitos deles para serem cantados. Tem alguns salmos que o autor escreve, inclusive, o tom que deveria ser cantado o salmo. O instrumento com o qual deveria ser tocado o salmo. O ritmo com o qual deveria ser cantado o salmo. Inclusive, alguns na história da igreja já chegaram a dizer que só os salmos deveriam ser cantados nas igrejas. Mas o Salmo de número 98, versículo 1 diz: cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Então, nós devemos ter novos cânticos. O Novo Testamento, por exemplo, tem trechos deles que eram cânticos que a igreja primitiva entoava. Por exemplo, 1 Timóteo 3,16, aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Era um cântico. Filipenses capítulo 2, 5 a 11, que diz que Jesus, mesmo existindo em forma de Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Era um cântico. Colossenses 1, 15 a 20. Nele habitou toda a plenitude. Ele é o primogênito da criação, um cântico em honra a Jesus. Na história da igreja, novos hinos foram compostos. Alguns se tornaram conhecidos como Castelo Forte. Eita, hino forte esse. Quando canta, eu me estremeço. Castelo Forte. Quando Lutero estava sendo perseguido, com a sua vida posta em risco, ele compõe Castelo Forte ao nosso Deus. Castelo Forte. E outros, muitos outros. Assombrosa Graça. Hinários foram compilados, de tanto que o Espírito Santo proveu à igreja de inspiração para novos louvores. Nós temos o hinário para o culto cristão, temos o cantor cristão, temos o hinário para o culto presbiteriano, temos a harpa cristã das Assembleias de Deus. Ou seja, a igreja tem uma grande inódia, de modo que o que nós estamos fazendo hoje aqui, louvando ao Senhor, está em harmonia, em linha com toda essa tradição bíblica e histórica. Portanto, todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve com cânticos. Mas é verdade que não apenas com cânticos. Biblicamente, nós louvamos ao Senhor também com a nossa fala. A nossa fala pode louvar ou não ao Senhor. Salmo 34, versículo 1, inclusive, foi tema de uma das canções, um dos hinos. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Interessante, o salmista não diz o seu louvor estará
a maior parte do tempo da minha vida nos meus lábios. Não diz, o louvor do Senhor estará algumas vezes nos meus lábios, mas ele afirma, o seu louvor estará sempre, sempre, nos meus lábios. Mas existem pelo menos 2 tempos, 2 ocasiões em que parece que o louvor do Senhor foge dos nossos lábios. Um desses tempos é o tempo da dor. A dor prova o nosso louvor. Só louva o Senhor na dor quem ama o Senhor. É por isso que os louvores que foram entoados em meio à dor se tornaram tão emblemáticos a ponto de terem sido registrados nas Escrituras, na Bíblia. Por exemplo, quando Jó perde tudo. Não perde apenas bens, perde filhos, não perde apenas a família, perde a saúde, fica coberto de chagas do pé à cabeça. Ele se levanta e diz, o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. E depois, mais para frente, ele ainda vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e que por certo se levantará sobre a terra, e os meus olhos o verão. Se tornou emblemático esse louvor de Jó, um louvor na dor. Paulo e Silas na prisão, com os pés presos no tronco, com as costas malhadas das chicoteadas que receberam, simplesmente por estarem falando em nome de Jesus Cristo, e terem libertado uma jovem possessa, que dava lucro aos seus senhores por meio da adivinhação, foram presos, maltratados, mas à meia-noite não se ouvia murmúrios, não se ouvia blasfêmias, se ouvia Paulo e Silas louvando ao Senhor. De modo que o Senhor respondeu com um terremoto, que libertou todos os presos, mas nenhum deles fugiu, porque sabiam que ali era o lugar onde devia estar, em meio aos louvores do Senhor. Agora existe um outro tempo, em que o louvor do Senhor parece fugir dos lábios. Sabe qual é? O tempo da muita alegria. O tempo da muita fartura. O tempo da muita prosperidade. A gente se entretém tanto com a bênção, que se esquece do abençoador. Verdade, pastor? Foi Jesus que disse. Lembra? 10 leprosos chegam a Jesus e pedem, Senhor, tem compaixão de nós. Ele diz, vá aos sacerdotes, se mostrem ali. Eles vão, e no caminho se percebem totalmente curados, dos pés à cabeça, e se enchem de alegria. Mas um apenas que volta, e era samaritano, bendizendo a Deus, em alto e bom som, se prostra aos pés de Jesus e o adora, e Jesus diz assim, mas não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Só este samaritano que voltou para dar o louvor ao Senhor, porque os outros 9 foram tomados de tanta alegria que se esqueceram de Jesus. Vamos aproveitar a alegria, vamos aproveitar o bem, e aí Jesus vai ficando distante, 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 distante. Por isso, meu irmão, você orou, recebeu, agradeceu, porque aos retos fica bem o louvor. Ao justo fica bem o louvor,
nem em um tempo, nem em outro, em todo tempo. Aliás, olha, quando você for tentado a murmurar, comece a louvar ao Senhor. Comece a louvar ao Senhor, é antídoto para a alma aflita. Eu já experimentei isso, às vezes acordando à noite com angústia, preocupado, um problema acontecendo, começava a louvar o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Faça isso, louve ao Senhor, em todo tempo, porque em todo tempo Ele é digno do nosso louvor. Nós louvamos a Deus com o nosso falar, sim, mas louvamos a Deus também com o nosso pensar, porque às vezes os nossos lábios louvam a Deus da boca para fora, mas não o interior. O Senhor já reclamou uma vez lá em Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Eles cantam, mas não estão nem pensando no que estão cantando. Eles me louvam, mas o coração não está comigo. Está em outras coisas. O nosso pensar, o nosso interior, pode ser um santuário de louvor ao Senhor ou não. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo de número 19, 14, as palavras da minha boca, mas não só as palavras da minha boca, é a meditação do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Jesus chegou a falar a respeito dos fariseus, que eram como sepulcros caiados, por fora adornados, pareciam justos aos homens, mas por dentro estavam cheios de inveja. Inveja. As roupas perfeitas, o cumprimento externo da lei impecável, os cultos memoráveis, mas o interior, como o interior de um sepulcro. Me chamou muito a atenção a primeira vez, ou talvez a primeira vez que eu atentei, o que Pedro falou para Ananias, quando este quis dissimular num culto a sua oferta, fazendo-se passar como se estivesse vendendo todas as coisas, entregando, porque os outros irmãos estavam animados a fazerem assim, mas ninguém era obrigado a fazer assim, mas ele quis dissimular que estava fazendo o mesmo. Pedro olha fito para ele e diz: por que, Ananias, você deixou Satanás encher o teu coração? E aí me veio o clique: nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Nós somos responsáveis pelo que passa na nossa cabeça. Responsáveis pelo quê? Responsáveis primeiro por vigiar. Um pastor meu ensinava: nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas podemos impedir sim que eles pousem e façam ninho. A gente não pode impedir um pensamento, mas nós podemos repreendê-lo. Isso podemos e devemos. Você não pode impedir que passe um pensamento na sua mente, mas a escolha é sua, se ele vai fazer morada, criar raiz, crescer, ou vai ser tirado de uma vez por todas. E nós somos responsáveis por cultivar o nosso interior.
Às vezes ficamos tão preocupados com aquilo que ingerimos com a boca e depois vai para o estômago, mas não nos preocupamos com o que ingerimos com os olhos, o que ingerimos com os ouvidos, e depois vai para a mente e o coração. E Jesus disse já isso, não é? Que o que deixa impuro o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo. Quando passar um pensamento na sua mente, se pergunte, é justo isso? Tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, e o Deus da paz estará convosco. O Deus da paz estará convosco. Senhor, nos dê os teus pensamentos, que encham o nosso coração e a nossa mente, as tuas verdades, e assim a paz do Senhor esteja no nosso coração. Quarto, nós louvamos ao Senhor com o nosso agir. Você já reparou que interessante na parábola do bom samaritano? Você conhece a parábola? Um doutor da lei pergunta a Jesus, Senhor, como eu vou herdar a vida eterna? E Jesus diz, o que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo. Então, faça isso e viverá. Ok, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que estava vindo um homem vindo de Jerusalém. Ele é atacado por bandidos, é roubado, é deixado quase morto no meio da estrada. E aí vem, Jesus não usa a figura nem de um fariseu, nem de um escriba, nem de um doutor da lei. Ele poderia ter falado, estava vindo um doutor da lei, foi o doutor da lei que perguntou, mas ele não usa nenhuma dessas personalidades da sua época. Ele usa a figura do sacerdote. Estava vindo um sacerdote, passou, viu, mas foi embora, não prestou socorro. E depois Jesus disse que estava vindo um levita, que fez a mesma coisa, ou seja, ele usa os personagens que eram responsáveis pelo culto no templo, mostrando que nós estamos diante de um Deus que não está interessado em ser louvado apenas aqui, mas um Deus que está interessado em ser louvado no culto da vida. Porque o que adianta nós cantarmos do amor de Deus aqui dentro e não estendermos a mão que mostra esse amor lá fora? Quando nós fazemos o bem ao outro, Jesus recebe. Sabia que Jesus recebe o bem que você faz a alguém? Foi Jesus que disse assim, aquilo que vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim o fizeram. Senhor, quando vimos o Senhor com falta de alimentos, de vestuário, quando o Senhor estava preso e fomos lhe visitar, quando foi que o Senhor era estrangeiro e te acolhemos, e o Senhor vai dizer para aqueles no último dia, quando vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim o fizeram. Vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós, antes da fundação do mundo. Quando nós fazemos um bem para alguém, isso suscita o nosso louvor, porque a gente sabe que não foi a gente que fez,
mas foi o Espírito de Deus por meio de nós que fez, e então podemos louvar a Deus dizendo: Senhor, obrigado por ter feito algo bom por meio de mim, porque eu não faria, foi o Senhor quem tocou, foi o Senhor quem me usou, eu não poderia fazer isso, não está nas minhas mãos, não está nas minhas capacidades. E quando nós fazemos o bem a alguém, isso suscita louvor de outros. Como o caso que já contei aqui uma vez, um homem que passou o dia procurando emprego, não encontrou, chegou em casa, o porteiro lhe entrega uma encomenda, uma entrega, uma cesta básica. Ele sobe para o apartamento. As crianças: papai, papai, quem foi que deu? E ele diz: não sei, filho, mas certamente alguém que o Senhor mandou. Por isso vamos dar as mãos aqui e louvar o Senhor. Não é isso que Jesus disse? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As nossas ações. E nós louvamos ao Senhor. Louvamos com o cantar, louvamos com o falar, louvamos com o pensar, louvamos com o agir e louvamos com o viver. O nosso viver transformado. Porque quem olha, por exemplo, para Mona Lisa, não elogia a Mona Lisa, elogia o Leonardo da Vinci. Quando a gente vê assim algo muito bem feito, a gente diz assim: que bonito, quem foi que fez? Não é verdade? Quando os filhos são elogiados, o coração que fica lisonjeado é o dos pais. E assim guardar as devidas proporções com Deus. Se a sua obra inanimada suscita a Ele louvor como o sol, a lua e as estrelas, quanto mais a sua obra-prima quando estiver terminada. Você sabe qual é a obra-prima de Deus quando estiver terminada? Eu e você, a imagem de Jesus. Quando essa obra estiver completa, lá no último dia, isso suscitará o louvor de toda a criação no céu e na terra. É como diz o Apocalipse 5:13, também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existem, dizendo... Quando viram a obra pronta do Senhor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Suscitará o louvor de toda a criação ao Senhor, eu e você, a semelhança de Jesus. É para isso que Deus está trabalhando em todas as coisas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? De serem feitos à imagem de seu Filho. E diz, irmãos, que nesse último dia também haverá um louvor dado pelo próprio Senhor, em sentido de reconhecimento a alguns. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4:5,
que o Senhor trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor, o devido reconhecimento. Receberá o louvor do Senhor aqueles cujas vidas foi para Deus um louvor. A minha oração, irmãos, é que Deus derrame graça tal sobre a nossa igreja, que o nosso louvor seja de tal forma que traga muitos outros para a bênção do louvor do Senhor. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Amém.